Olá, começa agora mais um Questão Política e hoje eu recebo Pedro Fassoni, cientista político da PUC São Paulo, e Tiago Ávila, internacionalista, comunicador que esteve na Palestina em 2019, já esteve aqui conosco e vai comentar os mais recentes acontecimentos lá na região da faixa de Gaza. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindo mais uma vez, Tiago. Muito obrigado, Jefferson. Boa tarde também, Pedro. Um prazer estar com vocês e com toda a comunidade aqui que acompanha o podcast. Muito bem-vindo, Pedro. Obrigado por aceitar nosso convite. Prazer estar aqui. Bom, Tiago, eu vou começar com você porque muita coisa mudou. Acho que faz 2 semanas que a gente conversou. E o Lula era visto como a persona não grata, né? A ovelha negra, pela sua declaração, comparando ali a situação em Gaza ao Holocausto, dizendo que ali, se ali não era um genocídio, ele realmente não sabia o que era. Inclusive, o Lula manteve suas posições desde a última declaração, o que foi bem coerente, né? E essa semana a gente foi aí, não sei se a gente pode dizer surpreendido, né? Porque a gente já tinha noção do que estava acontecendo ali em Gaza, mas viralizou um ataque do exército de Israel a pessoas que estavam precisando de ajuda humanitária, buscando ajuda humanitária. Pelo menos 117 pessoas morreram. E aí muita coisa parece que mudou, né? Os Estados Unidos começou a enviar ajuda humanitária até de paraquedas lá para a faixa de Gaza, reconheceu que a situação lá é grave, cobrou o exército de Israel, cobrou o governo de Israel, que não quer arredar o pé, que não quer voltar atrás. E você acha que esse posicionamento do Lula foi importante para que os Estados Unidos, que é um dos principais financiadores dessa guerra, voltasse atrás em seu posicionamento e cobrasse Israel de uma posição mais firme? E você acha que o governo americano começou a se sentir envergonhado após essas cenas dessa tragédia que aconteceu nessa última semana? Jefferson, é muito importante a gente falar do papel que o governo brasileiro teve e do papel que o governo estadunidense cumpre também numa solução para toda a questão do genocídio que está acontecendo com o povo palestino. Como você falou, 2 semanas atrás, todo o aparato da imprensa que, de fato, segue uma linha editorial sionista, segue uma linha editorial imperialista, os mesmos que diziam que no Iraque, em 2003, tinha armas de destruição em massa e, portanto, justificavam a invasão, os mesmos que justificavam todas as demais invasões, todas as demais ações que os Estados Unidos cometeu contra diversos países, são os mesmos que, nesse momento, estavam criticando a postura do presidente Lula, quando Lula falou o sentimento geral dos povos pelo mundo, mas também de vários chefes de Estado que não tiveram a coragem, a grandeza histórica de falar. Eu dizia, logo nas primeiras semanas, que Israel intensificou o genocídio, que na verdade é parte de uma Nakba contínua de mais de 76 anos, desde 1947, com o plano de partição da ONU. A gente está falando, naquele momento ali, quando se escala depois do 7 de outubro de 2023, eu dizia que Lula precisava tomar medidas mais enérgicas, porque em momentos assim a história cobra, no sentido de que ou as pessoas se apequenam ou elas se engrandecem. E Nelson Mandela, Gandhi e tantas outras pessoas foram aqueles que se engrandeceram em momentos que estavam tocando pautas que eram de difícil aceitação, mas que eram certas a fazer. Lula, de fato, tomou essa medida. E pela força e pelo quanto Lula representa no mundo, isso tem um efeito. Lula comprou uma batalha difícil aqui contra a imprensa, contra os aparelhos ideológicos, e Lula está vencendo, porque os povos no Brasil são majoritariamente solidários à Palestina, e ninguém do povo brasileiro, em sã consciência, apoia o assassinato de crianças. Então, foi uma demonstração importante, que quando o governo quer, ele compra batalhas e faz debate político, isso mobiliza a sua base social também, mas principalmente que já estava lá na vanguarda e que estava faltando essa legitimação, inclusive, de mais forças institucionais. Então, isso aqueceu o debate no Brasil, e quando uma pesquisa da Quest revela que a maioria da população brasileira é solidária ao povo palestino, pelo que está acontecendo, demonstra que é a batalha certa a se travar, que de fato é importante que a gente faça isso. Esse mesmo fenômeno, esse mesmo sintoma, a gente vê acontecer nos Estados Unidos agora numa etapa muito anterior, de que os povos seguem cobrando, mas encontrando uma barreira no governo dos Estados Unidos que, de uma forma muito hipócrita, segue aprovando ajuda militar, inclusive enviou e vendeu armas para Israel, ultrapassando o Congresso dos Estados Unidos por 2 vezes. Joe Biden fez isso até o final do ano de 2023, para garantir o suprimento de armas para Israel. E, ao mesmo tempo, agora, quando a pressão vai aumentando, o debate eleitoral vai se acirrando, né, com todas as definições, as pesquisas ali apontando que Joe Biden perde para Trump em praticamente todos os cenários, à medida que esse funil eleitoral vai se
estreitando e cada vez mais sindicatos, mais organizações, mais movimentos sociais, mais agrupamentos políticos que são da base do Partido Democrata se dizem não estarem comprometidos com Joe Biden, justamente como pauta principal o apoio de Joe Biden no genocídio contra o povo palestino, o apoio cúmplice, isso vai gerando uma inflexão. Então, de fato, é um sionista muito convicto, então para ele é muito difícil recuar dessa posição. Mas aí sua vice, Kamala Harris, já começa a fazer mais declarações, membros até, inclusive, do gabinete de Joe Biden renunciaram, membros da elite do governo, de alto escalão de governo, estão abrindo mão de seus cargos. Então, a gente vai vendo uma pressão muito, muito grande em que o Partido Democrata está tomando uma decisão suicida eleitoralmente de abandonar sua base social, de fato, encarar que perdeu as eleições, porque está tão comprometida com o genocídio do povo palestino, com o complexo industrial militar e com o sionismo israelense, que de fato não abre mão desse compromisso. E aí tenta fazer ações de propaganda, como a entrega aérea de 36 mil refeições, sendo que só de mísseis e de bombas mandou muito mais para Israel. Então, ações estéticas feitas para tentar acalmar e enganar uma base social que, tal que tudo indica, não vai ser enganada e não aceita, e trata isso como ridículo, um país que tem mandado mísseis, bombas, tanques e todo tipo de armamento há meses e parte de processo de cooperação estratégica militar de anos, mandar 36 mil refeições a partir de entrega aérea, né? Isso, de fato, não engana o povo estadunidense, que seguiu no dia 2 agora, indo para as ruas, as milhares e milhares e milhares, e esse processo vai crescendo nos Estados Unidos, vai crescendo no Brasil e precisa crescer em todas as partes, porque como você relatou, o massacre da farinha aconteceu, ele é um de vários que todo dia acontecem, e agora a OMS noticiou que ontem morreu a 17ª criança por fome em Gaza. Então a fome é algo crítico que atinge 1 em cada 6 crianças, de quase 1 milhão de crianças em Gaza, então o mundo precisa agir, precisa parar a mão genocida de Israel. Agora, Thiago, me parece que a cobertura da mídia tradicional não é tão massiva, né, com relação a esse ataque do exército israelense, por exemplo, mesmo tendo sido flagrado, mesmo viralizando. E também me parece que os Estados Unidos perdeu a mão, porque Israel não quer obedecer, fez uma incursão em Ramallah, né, num acampamento de refugiados. Já pelo menos um adolescente de 16 anos faleceu, é o que a gente sabe. Então, assim, Israel também não quer obedecer nenhum tipo de proposta de cessar fogo, né? Essa relação do governo sionista de Israel, do Estado sionista de Israel com o governo dos Estados Unidos, ela é bastante confusa mesmo, porque à medida que parece que é uma relação estratégica privilegiada, em que Israel seria, como dizia o Reagan na década de 80, seria o maior porta-aviões dos Estados Unidos, com o privilégio de não ter nenhum soldado estadunidense ali, e de não custar nada, né? Na verdade, é muito menos que um vassalo e muito mais um Estado que interfere na política estadunidense a partir da AIPAC, de tantos outros órgãos do lobby sionista ali, e que, de fato, submete os Estados Unidos à sua vontade. Quando Obama, por exemplo, estava apoiando medidas que poderiam levar para um caminho para a paz, a gente via a pressão que o lobby sionista fazia sobre o Partido Democrata e sobre o próprio Congresso dos Estados Unidos. Todas as vezes em que o Congresso dos Estados Unidos, ou que a política estadunidense começou a questionar os planos de Israel, Israel atropelou esse processo. Foi assim, inclusive, quando começou os acordos de Oslo, numa forma de contornar a Conferência de Madrid, que George Bush estava encampando. Toda vez, então, a gente vai vendo que Israel não é submetida aos Estados Unidos, é muito mais o contrário, que Israel que interfere na política estadunidense. É diferente de uma relação que os Estados Unidos têm com qualquer outro país no mundo nesse momento. E aí a gente fica numa situação difícil, de que para Benjamin Netanyahu, que é membro da extrema-direita do partido do Likud, que tem origem nas organizações terroristas de Irgun e Lehi, que de fato são grupos terroristas sionistas que antes da formação do Estado de Israel praticavam atentados contra hotéis, contra pontes, contra bares, contra restaurantes, contra povoados e massacravam povoados inteiros. Esses grupos, eles sinceramente não se importam que Joe Biden perca a eleição. Ao contrário, eles podem se beneficiar, porque a relação que tinha com o mandato do Trump anterior, até com a proposta de Trump do Acordo do Século, beneficia muito mais os sionistas pela anexação de território na Cisjordânia, pelo processo de expulsão gradativa dos palestinos. Então, de fato, os Estados Unidos, o governo democrata dos Estados Unidos,
está numa situação difícil, de que para Israel pouco importa se ele vai perder ou não a eleição, na verdade ele até se beneficia um pouco mais, no caso para o governo de extrema-direita de Benjamin Netanyahu, e para a própria política estadunidense e os órgãos sionistas, de fato, ele tem que ir junto com Israel até o fim, não importa o que a base democrata diga. Então, de fato, como você falou, os Estados Unidos estão numa situação extremamente delicada, que tende a avançar para uma derrota de Joe Biden, uma desmoralização de sua base social, um apoio cada vez mais a candidatos independentes, que infelizmente não têm força, então a tendência é uma vitória do Partido Republicano. Isso pode ser perigoso para a situação lá em Gaza? Sem dúvida nenhuma. Toda vez que as pessoas falam, as pessoas confundem, porque Trump falava sobre a guerra da Ucrânia, que tiraria as tropas de lá imediatamente. Mas, na verdade, o governo de extrema-direita traz muitos outros males, e mesmo essa ideia de que não é imperialista, que não é guerreirista, não é exatamente verdade. Quando Trump era presidente dos Estados Unidos, por exemplo, ele aprovou a mudança da Embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, que é um ato claro de violação do direito internacional, para tentar demonstrar politicamente que Israel deve manter supremacia sobre toda aquela região da Palestina histórica, porque a demanda de Jerusalém como capital é uma demanda do povo palestino no seu estado que nunca foi cumprido. Além disso, Trump propôs o acordo do século. O acordo do século legalizaria toda a anexação de territórios que os sionistas foram fazendo ao longo dos anos, desde 1967 na Cisjordânia, e, além disso, anexaria uma parte imensa do Vale do Jordão. Ele pegaria quase um terço das terras da Cisjordânia, expulsaria uma quantidade imensa de palestinos daquela região e pegaria metade das terras agricultáveis da Cisjordânia. Então, esse é o plano de Donald Trump. Então, a gente pode esperar que, se Donald Trump for eleito, não vai ter uma diminuição do processo de agressão contra o povo palestino. Os setores da burguesia que ele é ligado são setores de uma burguesia mais primária exportadora, né? Que lida, por exemplo, com setores do carvão, do óleo e gás, de outros setores assim, menos do complexo industrial militar, diferente do Partido Democrata. Mas isso não quer dizer que ele não vá manter um processo de guerra de conquista, não vai manter o genocídio, a limpeza étnica contra o povo palestino. Infelizmente, tanto em Israel, é uma política de Estado, o sionismo, o genocídio, a anexação de territórios, como nos Estados Unidos, é uma política de Estado, o imperialismo. E o Partido Republicano e o governo de extrema-direita trazem muitos outros males. Se a gente for pensar, por exemplo, tudo que ele fez com Cuba, com Venezuela, com tantos outros países, que de fato é um governo bastante hostil aos povos do mundo. Professor, agora esse conflito lá em Gaza, né, muito se usa das bandeiras religiosas, e isso vem aqui para o Brasil, né? A gente viu na manifestação bolsonarista lá no dia 25, muita gente usar a bandeira de Israel, tem declarações bizarras, dizendo que o Lula é ligado ao Hamas, e que precisavam defender a religião, assim como o Estado de Israel defender os valores de Cristo, né? Em 2022 a gente viu uma eleição muito ligada à religião. Você acha que agora a eleição deste ano para a prefeitura, ela vai ter esse tônus também? Bom, em primeiro lugar, quem está mais ligado ao Hamas é o próprio Estado de Israel, né, do que essa acusação que fazem contra o presidente Lula. Eu acho importante ressaltar isso que o Thiago falou, que se trata de uma política de Estado e não de uma política de governo. Então, lá no caso da Casa Branca, pouco importa se a administração é republicana ou democrata, né? Como já dizia o David Harvey, né, no seu livro sobre o novo imperialismo, o navio Estado americano tem muita dificuldade de mudar de curso, né? Basta lembrar que em 64 houve um golpe aqui no Brasil, né? E assim como logo após os atentados do Hamas, o Joe Biden enviou porta-aviões para a costa ali, também em 64, a administração democrata, né, era Kennedy, depois Lyndon Johnson, enviaram também uma frota, a quarta frota, que patrulhava o Atlântico Sul, né, e poderia haver até uma guerra civil com apoio dos Estados Unidos aqui para as tropas golpistas, né, porta-aviões, embarcações de combate, de transporte de fuzileiros navais, munições e tudo mais. Então, havia um claro apoio dos Estados Unidos por meio da Casa Branca, do Pentágono, da CIA, da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, né, o Lincoln Gordon, então embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, e também de empresas estadunidenses, Coca-Cola e tantas outras, que financiaram a campanha eleitoral de deputados, senadores e governadores que faziam oposição ao presidente Goulart. Também, né, e aliás, né, já que a gente estava falando de religião,
nas faixas e cartazes, as pessoas que saíram às ruas pedindo a derrubada do Goulart estavam também palavras como Deus, pátria, família, né? Não muito diferente também das palavras de ordem das faixas e cartazes que estavam também em 2016, quando pediram impeachment. Agora só me surpreende Dilma, o Liberdade pedindo ditadura militar, né? Mas é a liberdade que eles entendem, né? Se a liberdade. Aliás, né? O próprio pensamento liberal, na sua gênese, né, que remonta a John Locke e outros pensadores, eles eram liberais, mas não eram democratas. Eram liberais e proprietários de escravos. Sim. O liberalismo defende muito mais a propriedade do que o direito à vida. Né? Então, se o escravo é propriedade do senhor, né? Então eles estavam justificando a escravidão com base justamente nesse princípio. Né? Não é à toa, inclusive, que aqui no Brasil muitos liberais são cúmplices, né, desse processo de submeter trabalhadores à condição análoga de escravos. Né? Então, setores da burguesia brasileira que apoiam Bolsonaro, né, as frações mais reacionárias da burguesia brasileira não tem o menor constrangimento em violar, rasgar a Constituição, a legislação trabalhista e tomar atitudes como essas. Né? Na política externa, de fato, eu acho que é onde o presidente Lula tem mostrado o seu lado mais progressista, digamos assim. Né? Na política doméstica, a gente sabe também, tem muitas críticas que nós da esquerda fazemos ao presidente Lula, aos acordos, ao rebaixamento do próprio programa, né, de um partido que se pretende de esquerda, né, mas seguindo ali aquele rumo da política externa ativa e altiva, né, implementado já durante o primeiro governo Lula, ele adotou uma posição muito corajosa com relação ao conflito ali. Aliás, a própria expressão conflito deve ser repensada, né? Porque conflito supõe justamente, né, uma batalha entre lados com força equivalente, dois exércitos convencionais, tropas regulares, que funcionam com base na hierarquia, na disciplina, mas não é o caso. Né? Na verdade, temos um exército armado até os dentes, um dos mais poderosos do mundo, massacrando os civis. Crianças, mulheres, idosos, pessoas enfermas, feridas, enfim. Então, o que a gente está assistindo é um massacre. E essas cenas das pessoas na fila do alimento que foram praticamente fuziladas, centenas de pessoas mortas enquanto buscavam comida, revela isso, né? Um genocídio, né? É um genocídio, de fato. É um genocídio. Então, quando a própria definição que a gente conta no dicionário sobre genocídio revela isso daí. A limpeza étnica, a anulação não apenas da vida de um povo, mas da sua cultura, da sua tradição, do território que eles ocupam, da família que eles possuem. Então, o genocídio tem uma acepção mais ampla do que simplesmente o extermínio de vidas, né? Mas envolve também algumas outras dimensões que a gente precisa levar em consideração. Né? E com relação ao governo dos Estados Unidos, a gente vê uma grande hipocrisia. Né? Na verdade, essas críticas ao governo de Israel estão muito mais no plano da retórica, né? Porque não se adota, né, na verdade, nenhuma medida prática para impedir que isso aconteça. Porque se, de um lado, critica os excessos praticados pelo exército de Israel... Né? Puxar mais o microfone. Certo. Se por um lado critica os excessos praticados pelo exército de Israel, continua enviando armamento. Né? Então, qual que é a lógica disso? Né? Então, na verdade, é uma cumplicidade que está... Imagino que se fosse contra Cuba ou a Venezuela, as sanções já teriam sido aplicadas há um tempo. O Tribunal Penal Internacional expediu uma ordem de prisão contra o Vladimir Putin. Né? Por que não fazem o mesmo com relação ao Netanyahu? Exatamente. Professor, agora aqui no Brasil novamente, o ex-comandante do Exército, o general Marco Antônio Freire, confirmou à Polícia Federal que esteve com o Bolsonaro ali naquela negociação da trama golpista, né? E cada vez mais o cerco tem se fechado, cada vez mais as investigações avançam e o Bolsonaro cada vez mais envolvido, provas ali contra ele, né? E o que a gente vê é que dentro da sua base de apoio isso não faz nenhum sentido, as pessoas não mudam de ideia, simplesmente é um esquema de perseguição, e uma possível prisão do Bolsonaro não pode transformar ele num mártir político aqui no Brasil? Bom, em primeiro lugar, a justiça tem que ser feita independentemente, né, da leitura da interpretação que eles façam com relação a isso. É claro que eles vão tentar instrumentalizar, né, o próprio Bolsonaro, ao antecipar críticas a ministro do Supremo,
já indica que ele iria, de fato, adotar uma postura como essa, né? Mas está mais do que comprovado, né, de que houve realmente uma tentativa de golpe. O Bolsonaro, aliás, historicamente, ao longo de toda a sua trajetória política, enquanto ele parasitava enquanto deputado federal lá em Brasília, ele já fazia declarações dizendo, por exemplo, que o erro da ditadura foi não ter matado mais pessoas, defendeu o fuzilamento do Fernando Henrique Cardoso, dizendo que teria que matar 30 mil pessoas, né? Ele era um mau soldado até na visão de um ex-ditador como o general Ernesto Geisel, inclusive. Foi expulso, inclusive, do exército por mau comportamento, por planejar atentados terroristas, explodir banheiros nos quartéis para justificar reajuste salarial do exército, enfim. Então ele sempre, né, esteve envolvido com essas questões. Declarações machistas, racistas, misóginas, sexistas, defendendo o fechamento do Congresso, prisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então ele sempre tensionou. Né? Ele sempre tensionou, mas, enfim, a diferença de 64 é que nesse momento não há apoio, né, setores do establishment político, né? O empresariado não está abraçando uma aventura golpista como aconteceu em 64. Então o Bolsonaro foi tensionando, mas houve resistência do próprio Supremo Tribunal Federal, diferente de 64, enfim. Né? Então a tarefa do Bolsonaro, se dependesse da vontade dele, haveria golpe. Ele diz que não há golpe, né? A defesa diz que não há golpe porque não há canhão, não há arma, não há violência, né? Eu acho que a própria definição de golpe também tem que ser questionada, né? Quando se fala golpe, o que vem à mente na cabeça de muitas pessoas é tanque de guerra na rua. Aliás, ele também diz que golpe não se ameaça, se coloca em prática, né? Mas eu acho que as ameaças são parte justamente dessa estratégia de criar um clima na sociedade, enfim, de forjar esse clima. Mas a correlação de força nesse momento é bastante diferente também, né? Até porque em 64 nós tínhamos de fato um presidente, o João Goulart no caso, estava interessado em realizar reformas de estrutura. E de fato, por mais que a gente reconheça avanços que foram adotados nas administrações petistas, né, foram muito mais mudanças conjunturais do que propriamente estruturais, né? Reforma agrária. Não houve uma mudança nas relações de poder no campo brasileiro, por exemplo, durante esse período, né? Questão da tributação de grande fortuna. Então também a gente tem um governo de esquerda com uma pauta mais rebaixada que busca muito mais a conciliação do que governos anteriores, né? Agora, Thiago, o Senado Federal abriu uma consulta pública de um projeto de lei ali proposto pelo senador Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República, que propõe a anistia às pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, aos investigados e aos condenados, né? Então, assim, até a pessoa que nem foi condenada, ela já tem que ser anistiada segundo esse projeto dele. Como a gente pode encarar essa tentativa de perdão a um crime tão grave contra a democracia brasileira? É importante, né, Jefferson, a gente considerar, concordando também com o professor Pedro, que, de fato, a extrema-direita utiliza desses subterfúgios, né, no momento em que a extrema-direita não está mais sob gestão do Estado, né, que Bolsonaro perdeu as eleições, é importante que se diga, né, apesar de tudo que fez, de instrumentalização, de uso da máquina, de tentativa até de impedir fisicamente, em parceria junto com a PRF, os votos, principalmente em regiões do Nordeste do Brasil. Então, considerando que a extrema-direita não tem mais o controle do Estado, eles, para manter a sua base social ativa, de fato é importante considerar que o domingo demonstrou que existe uma base social relevante, que essa base social existe alguma disposição de mobilização, mas que nesse momento a extrema-direita tem pouco a oferecer, porque não estão mais na gestão do Estado, ainda gerem cidades importantes, como principalmente no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em outros lugares, mas ainda assim eles não têm mais o mesmo potencial de atratividade que antes. Então eles precisam, por um lado, defensivamente, tentar encontrar uma forma de anistia. Se a extrema-direita precisa tanto promover uma anistia para a sua base social, mas também para Bolsonaro,
e ela precisa mobilizar sua base para o enfrentamento eleitoral que vai ter agora ao longo desse ano, a melhor forma é alegar uma perseguição mesmo, a melhor forma é tentar mobilizar as ruas num discurso antissistêmico e tentar passar projetos como esse de Hamilton Mourão, do ex-presidente de Bolsonaro, inclusive, que é cúmplice de todos esses processos, é cúmplice do genocídio que aconteceu durante a pandemia, do negacionismo, dos contratos militares fraudulentos e todas as demais coisas. Portanto, a extrema-direita está fazendo o que ela pode com os instrumentos que ela tem. Não é uma força exatamente enfraquecida, mas com pouco espaço para encontrar crescimento. Não tem a gestão do Estado, não tem a capacidade de uso da máquina e, de fato, está correndo risco de prisão, não só de Bolsonaro, mas de todas as pessoas que vêm sendo condenadas. Uma injustiça que eu acredito sobre as pessoas que vão sendo condenadas do 8 de janeiro é que ainda não foram condenados de fato os mandantes, quem instrumentaliza as pessoas, quem financia essas pessoas e quem dirige politicamente, que é o caso de Jair Bolsonaro. Então, acredito que, resolvendo isso, nós precisamos, de fato, combater a extrema-direita e todo o seu projeto de destruição, morte e ditadura que eles pretendiam implantar no nosso país. Agora, professor, como é que se combate essa força que a extrema-direita ganhou no Brasil? Eu acho que o bolsonarismo e essa forte presença dos militares não é um raio que caiu num dia de céu azul. É produto de um processo de longa gestação que tem profundas raízes históricas. Na verdade, quando a gente analisa o processo de transição da ditadura para a democracia no Brasil, houve avanço, sem dúvida nenhuma, com a Constituição de 88, o capítulo dos direitos sociais, trata-se da política fundiária e da reforma agrária, da comunicação social, das terras indígenas, das terras dos remanescentes dos quilombolas. Coisas que ainda relutam para serem colocadas em práticas, né? Falta bastante regulamentação, mas houve avanço, fim da censura, restabelecimento de eleição direta. Mas uma coisa, né, como todo processo dialético de transição, esse guarda o momento da ruptura, mas tem também o da continuidade. E quando a gente analisa a Constituição, por exemplo, os artigos 142 e 144, sobre a destinação constitucional das Forças Armadas e o capítulo da segurança pública, não mudou absolutamente nada. Os militares venceram todas as disputas na Batalha da Constituinte. Sobre a destinação das Forças Armadas como garantidoras, né, além de destinarem-se à defesa da pátria, manterem, né, a garantia dos poderes constitucionais, a manutenção da lei e da ordem. É um copia e cola da Constituição da ditadura militar. Quando a gente fala, por exemplo, das duas polícias, uma polícia civil e uma militar, uma polícia militar criada à imagem e semelhança do Exército. É um braço do Exército. É um braço do Exército. Né? Funciona como força auxiliar e reserva do Exército, organizada com base na hierarquia, na disciplina. Tudo isso é também produto de uma questão que nós não resolvemos. Que, aliás, enfrenta as ruas como se estivesse indo para a guerra. Exatamente. Então, havia propostas na transição política. Eu acabei de lançar um livro a respeito disso daí, sobre as Forças Armadas e a transição política no Brasil, para mostrar que justamente houve muita continuidade sobre o lobby. A distensão lenta, segura e gradual, um processo de transição que dura 14 anos, começa em 74 e vai até 88, com a tutela dos militares, né, acordos de cúpula feito pelo alto, sem participação das classes subalternas, o lobby dos militares na Constituinte, a menção do zerar o processo, né, o retrocesso institucional, tantas outras coisas. Então, isso se manteve no Brasil. Então, quando a gente fala assim da manutenção dos enclaves autoritários, da posição de militares em postos-chave no próprio aparelho do Estado aqui no Brasil, isso é um reflexo daquele período. A não revisão da lei de autoanistia. A gente está falando de anistia agora, mas é a lei de anistia de 79 que até hoje não foi revisada. Né? Então, por exemplo, no processo de transição, havia a chamada síndrome de Nuremberg entre os militares, uma síndrome que rondava os quartéis. Porque eles temiam ser responsabilizados pelos crimes que eles praticaram. Pelas prisões arbitrárias, torturas, execuções sumárias, desaparecimentos. Mas, né, a cúpula do PMDB também, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Franco Montoro, Mário Covas, Fernando Henrique, eles fizeram acordos com os militares, lançaram a chapa
candidatura do Tancredo, com o Sarney como vice, a chamada Aliança Democrática ali, e aceitaram os termos da transição. E falaram que não haveria revanchismo. No ano em que o Sarney assume, lá na Argentina, no governo Raul Alfonsín, os militares estavam no banco dos réus, estavam sendo julgados e alguns deles foram condenados a pena de prisão perpétua. Tem precedentes na história. Tribunal de Nuremberg, Eichmann em Jerusalém, né? O general Papadopoulos na Grécia, o Pétain na França, que colaborou com os nazistas. Todos eles, nesses casos, houve justiça de transição e eles pagaram pelos crimes que praticaram. No Brasil, eles continuaram livres, fazendo declarações, fazendo apologia à tortura, né? Condecorando torturadores. Né, permaneceram impunes, ocupando postos importantes, inclusive, no aparelho do Estado. Agora partindo para a política eleitoral, né? E agora, quando a gente fala da bancada, autodenominada bancada da segurança pública, a bancada da bala, que vem crescendo a cada eleição, é o reflexo, justamente, daquilo que a gente não fez no passado. Então, a nossa democracia guarda um vício de origem, que se a gente não resolver essa questão, se não adotar uma postura corajosa e de apresentar, por exemplo, uma proposta de desmilitarizar a segurança pública, né, de impedir, né, que os militares se intrometam em assuntos de natureza estritamente política, porque, por mais críticos que nós sejamos com relação à política estadunidense, por exemplo, não tem nenhum general tuitando, né, sobre o julgamento do Trump, por exemplo. Sim. Aqui no Brasil tem. Né? Então, quer dizer, numa democracia, o poder militar se subordina à autoridade civil. Quem manda, o comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República, que é eleito. E os militares batem continência e obedecem. No Brasil, isso não acontece. Né? Então, se intrometem na discussão sobre lei de greve, sobre sem terra, sem teto, sobre praticamente tudo. Sobre prisão em segunda instância. Houve até uma negociação nos atos de 8 de janeiro, né? O ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que teve que conversar com os generais ali, que disse, você vai mesmo invadir? A gente tem muito, eu garanto que a gente tem muito mais homens armados do que vocês. Então a gente tem uma cultura política que naturaliza essas questões. Quer dizer, a gente está o Brasil é um dos países, 46 mil homicídios por ano. Uma grande parte dessas mortes são cometidas por agentes, né, do Estado no exercício, né, das suas funções ali. Inclusive. Temos isso num país que não tem a pena capital regulamentada, né? Quer dizer, a ditadura acabou, mas as execuções sumárias não acabaram e a tortura também não. Né? Então, a gente precisa resolver essa questão aí. Né? Então, é uma questão que desde o governo... Né, acabou o governo do último ditador general, o Figueiredo, vieram Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, e absolutamente nada mudou. Para vocês terem uma ideia, né, a Lei de Segurança Nacional do tempo da ditadura só foi revogada há 3 anos, em 2021. Quer dizer, 33 décadas depois que acabou a ditadura que a Lei de Segurança Nacional foi revogada. Né? Só depois de muito tempo de promulgada a Constituinte que foi criado um Ministério da Defesa, extinguindo os antigos ministérios militares, transformando eles em comandos. Né? Então, estamos muito atrasados nessa questão. Né? É que os parlamentares brasileiros parece que notaram que isso dá voto, né? Dá voto você defender esse tipo de posicionamento autoritário. Tanto que eles estão tentando aí agora uma reforma eleitoral que é revanchista, Thiago. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele disse que é prioridade este ano votar a reforma eleitoral que estabelece o fim da reeleição para a presidência da República e para outros mandatos. E não só estabelece o fim da reeleição e um limite de 5 anos, como aumenta o limite dos senadores para 10 anos. Quer dizer, eles estão apegados ao poder, eles querem cada vez mais poder, cada vez mais tempo no poder. É uma reforma eleitoral que tira o poder do executivo, que tira o executivo do executivo o poder de disputar uma reeleição, mas joga aí para o senador 10 anos no poder.
é um contrassenso, né? E, na verdade, é uma medida extremamente antipopular. Quando a gente pega a vontade das pessoas, e inclusive isso se manifestava durante o ciclo petista, a vontade das pessoas é por uma reforma política que faça com que elas se sintam de fato representadas, de fato elas consigam participar politicamente, né? O sistema político atual, ele muitas vezes parece ser impermeável à vontade popular, né? As pessoas elogiam como democracias governos, na verdade, que implementam o oposto da vontade popular. É só a gente lembrar na França, 2 anos atrás, Emmanuel Macron aprovando a base de repressão, de bala de borracha nos olhos de manifestantes, uma reforma da Previdência que 75% da população era contra. Macron é chamado de comunista pela extrema-direita brasileira. Exatamente, exatamente. É só ver o que ele faz com 15 países da África Ocidental para a gente ver que, na verdade, ele está muito mais próximo de uma antítese do comunismo do que de um comunista, né? Só ver o que fez historicamente, né? E ainda faz com Mali, Níger, Guiné, Burkina Faso, com tantos outros países ali, o papel que a França cumpre, né? Nesse sentido, numa dinâmica imperialista do centro do sistema contra o sul global, que a gente vê que, na verdade, Macron é um representante da direita, né? E, bom, essa é uma confusão, né? A gente vê o espectro político dividido no Brasil entre um bloco conservador e um bloco progressista. No bloco conservador a gente tem essa confusão de que a direita liberal, que é do bloco conservador, portanto defende a classe dirigente atual, e sempre foi maioria no país, sempre teve a maioria dos ministros do STF, sempre controlou a maior parte dos veículos de comunicação, sempre teve maioria parlamentar, e isso foi mudando depois do golpe de 2016, que a extrema-direita esvaziou a direita liberal, puxou essa força eleitoral a ponto que a direita liberal, no pouco que ela tentava não ser golpista, ela já era chamada de comunista pela extrema-direita, que de fato polarizou muito a política, né? Então a gente vê nesse momento uma reforma eleitoral regressiva para concentrar o poder nas castas do sistema político que é tão concentrado, para diminuir o poder do executivo, para evitar que tenha surpresas indesejáveis, como a classe dirigente prender um candidato à presidência que seria eleito como Lula, seria eleito ali para as eleições de 2018, e ainda assim essa pessoa, com tamanho carisma e pressão popular, ser solto e ser eleito depois derrotando um representante que naquele momento estava aplicando melhor o seu choque ali de ajuste fiscal e de retirada de direitos do povo. Então, para a classe dirigente é muito funcional, para os que mandam em tudo, que estão no topo da pirâmide social, é muito bom eles se protegerem de lideranças carismáticas que sejam eleitas por executivo e que consigam, de fato, pautar transformações de país. Porque o parlamento é muito mais fácil de se controlar no sistema político, onde quem paga a banda escolhe a música e, de fato, é dominado pelos interesses ali cada vez mais da classe dirigente no Brasil. Então, é um retrocesso imenso que o povo brasileiro deve odiar, porque nós de fato precisamos de uma profunda reforma política, mas uma reforma política para garantir que o povo mande e o governo obedeça, seja qualquer poder, executivo, legislativo e inclusive o judiciário. Então, o que eles querem fazer é pegar uma demanda social e popular legítima, que as pessoas não se sentem representadas de fato, e transformar isso em uma forma de retirar mais ainda direitos e capacidade de participação política. Portanto, é uma farsa que deve ser denunciada. Professor, além disso, esse projeto ele prevê que a inegibilidade de um político seja fixada em no máximo 8 anos, né? O senador Marcelo Castro do MDB, ele disse que faz questão que seja no máximo 8 anos. Ele enfatizou isso numa entrevista recente. Cada vez mais poder e impunidade ao Congresso, né? Acabam legislando em causa própria, né? A gente sempre fala muito em reforma política, né? Eu acho que tem muitos problemas no modelo de representação, no modelo eleitoral brasileiro, né? Para começar com o próprio Congresso aí, esse sistema eleitoral aí proporcional em lista aberta, né? Que favorece o personalismo de algumas candidaturas. Passando por outras questões, né? Olha, eu estava falando de elementos de continuidade em relação à ditadura militar, ou empresarial militar, né, como eu prefiro chamar, porque para não eximir justamente a burguesia brasileira da sua parcela de responsabilidade no que aconteceu, né, que foi muito grande, inclusive. Mas, por exemplo, né, quando a gente pensa nesse Congresso bicameral, onde cada estado tem uma bancada de deputados proporcional ao tamanho da sua população, que na verdade é mais ou menos proporcional, porque tem um máximo de 70 e um mínimo de 8. Né? Por que essa regra, que já vem desde o tempo da ditadura também? Colocar um máximo, né, no caso São Paulo, que se
houvesse um critério de proporcionalidade mais rigoroso, não elegeria 70 deputados, mas 112. E Roraima ou Amapá, em vez de 8, elegeriam 1 ou 2 deputados. Porque, paradoxalmente, né, é justamente nesses estados onde a direita tem muita força, no Sul, Sudeste, São Paulo, é que os movimentos sociais também são muito fortes. A maior parte da bancada de deputados do PT, do PSOL, né, de partidos mais à esquerda no espectro político, vem desses estados. Né? Então acaba, né, naqueles estados, nos chamados pejorativamente de grotões, né, onde a influência coronelística é maior, as máquinas eleitorais dos grandes proprietários de terras funcionam, eles conseguem, de fato, se impor ali. Né? Então isso acaba causando uma subrepresentação dos setores mais progressistas no Congresso brasileiro. Né? Então isso também já foi uma discussão que aconteceu no momento da transição política. Né? Eu fiz um levantamento, teve eleição para o Congresso em 86, para o Congresso Constituinte, né? E se houvesse um critério de proporcionalidade mais rigoroso, o Partido dos Trabalhadores seria eleito o dobro de deputados que fez naquela votação. Né? Então isso acaba, o número de 3 senadores por cada estado. Né? Hoje, aqui em São Paulo, você precisa de 10 milhões de votos para eleger um senador. No Amapá, com 20 mil votos, alguém consegue se eleger para o Senado ali. Né? Então tem esse problema, né? O questão do personalismo das campanhas eleitorais, da promiscuidade que existe entre o poder econômico e o poder político, da subrepresentação feminina. De 513 deputados, a gente tem 77 mulheres. Pouco mais de 15%, algo próximo a isso daí, né? Alguns países têm umas regras interessantes, como na Argentina, né? Sistema proporcional, com lista pré-ordenada ou lista fechada, né? Onde obrigatoriamente cada partido tem que alternar o nome de um candidato do sexo masculino e feminino e vice-versa, né? Então dá às mulheres uma representação aproximadamente igual à dos homens. Não é coincidência que logo depois que essa medida foi adotada, que foi aprovado o aborto. No caso da Argentina, né? Agora, né, o Macron está surfando, né, está aproveitando essa questão aí, né, do aborto, né, enquanto também adota uma política colonialista com relação aos países da África, como o Thiago bem lembrou. Ele acaba explorando essa pauta, né, uma questão de gênero, da legalização do aborto, que é uma reivindicação das feministas, né, para ver se consegue ganhar mais popularidade nesse momento. Né? Então sabe explorar algumas questões, né, que identitárias, mas que eu não vejo de maneira pejorativa, né? São lutas anti-opressão, enfim, que são importantes também. Então a política é uma questão muito complicada, né? Muito o próprio Lula aqui no Brasil, né? A gente vê, né? Estamos criticando de um lado aqui a própria questão da repressão, né? Quando a gente pensa na lei antiterrorismo, no aumento da população carcerária. Então, são críticas que os setores progressistas fazem às administrações do Partido dos Trabalhadores também aqui no Brasil. Né? Mas, por outro lado, né, a questão que mais está despertando, né, os debates mais acalorados nesse momento é a questão da Palestina. Eu, o Thiago, você e muitas outras pessoas não hesitam, né, em parabenizar a atitude corajosa do presidente Lula. Olha, eu trouxe aqui um apresentador da Jovem Pan que disse que não se pode falar em genocídio, que a gente não fala em genocídio quando tem uma população que aumentou ao longo dos últimos anos, segundo ele. Se a gente analisar a história dos Estados Unidos, né? No momento da independência do país, lá em 1776, eram 13 colônias, as colônias britânicas da América do Norte, que se tornaram independentes, ocupando uma porção de terra ali na costa leste do país. Depois, naquela marcha em direção oeste, foi por meio de guerra, do genocídio indígena, né, de conquistas ali, arrancando muitos outros territórios. O México perdeu metade do seu território para os Estados Unidos. Né? O Texas, a Califórnia, o Arizona, né, o Novo México, enfim, então foram roubando o território. Então eles sabem muito bem, né, o que acontece, né? Quando
Eu até me lembro de uma brincadeira que fizeram, né? Porque o Trump, quando foi candidato à presidência pela primeira vez, uma das propostas dele era justamente terminar a construção daquele muro na fronteira dos dois países, né? Algumas pessoas no México brincavam, bom, já que construiu um muro, então construiu um muro na fronteira original, né? Devolve a metade do território que foi arrancada de nós, né? Bom, então é isso, né? Acho que o sofrimento, né, quando a gente fala do neocolonialismo, do sofrimento desses povos submetidos ao extermínio, à guerra de conquista, é isso. Então, a política de Israel é essa. É um Estado colonialista, é um Estado racista e é um Estado genocida. Agora, Thiago, na última sexta-feira o IBGE divulgou o resultado do crescimento do PIB brasileiro de 2023 e o Brasil cresceu 2,9% acima daquilo que os economistas, né, que o mercado brasileiro estava prevendo. Eles previam ali um crescimento de 0,9%, muito abaixo. E aí, como é que a gente pode avaliar essa sorte do governo Lula, né? Porque a imprensa diz que é sorte, que o Lula é um cara de sorte, não é trabalho isso. E eu vi até uma manchete logo depois que saiu esse resultado, Thiago, dizendo o seguinte: índices de educação, saúde e economia avançam no primeiro ano de Lula, mas contas públicas pioram. E da Folha, inclusive, né, um dos maiores jornais do país. É uma contradição que a gente vê em todos os aspectos. É uma contradição de classe mesmo. Isso é característico da luta de classe, em que os setores que defendem a classe dirigente vão ser contra qualquer tipo de política social, e principalmente no momento eles podem até ceder, né? Porque o sistema capitalista ele tem essa habilidade de ceder os anéis para não perder os dedos. Então, quando está acontecendo uma revolução no leste europeu, na Rússia, né, na Ásia, eles cedem modelos de estado de bem-estar social. Quando eles não sentem esses interesses ameaçados, eles vão lá e retiram cada vez mais direitos dos trabalhadores. E quando estão vivendo um momento de crise do sistema capitalista, com diminuição da taxa de lucro, com tantos processos ali de esgotamento, uma ruptura metabólica na relação com a natureza e com os ecossistemas, aí que a gente vai vendo cada vez mais uma exploração maior do povo trabalhador, né, Jefferson, e uma expoliação cada vez maior da natureza também. Então, a gente vê que os grandes veículos de comunicação não vão ser a favor. Em momentos que se fala de política social, isso é meio que papel que eles cumprem mesmo ali, defendendo uma classe dirigente que se beneficia com o estado atual de coisas, de exploração, opressões e destruição da natureza. Aí a gente tem que entrar no outro aspecto, né, que de fato eles vão ser contra qualquer coisa assim, eles vão ser a favor de teto de gasto, de uma política de austeridade, porque investir no povo não é o projeto político ideológico desses setores. Os grandes veículos da imprensa representam um setor que estão ali localizados no espectro político, ou na direita liberal, ou na extrema direita, ambos do mesmo bloco conservador do Brasil. Agora, da nossa parte, compreendendo, o professor Pedro falou mais cedo, sobre os limites do governo de conciliação e todos os processos, né, que dificultam o Brasil, de fato, conseguir fazer uma transformação, de fato, na sociedade, o próprio PIB é um elemento que reproduz um pouco disso, né? A gente está falando de um PIB mantido majoritariamente por conta de um campo primário exportador, que é o agronegócio. E aí, não que ele represente uma fatia exacerbada do PIB, porque a bancada ruralista, inclusive, amplifica o papel dele. Mas quando se fala da surpresa, no sentido do crescimento, de fato, existiu uma surpresa na quantidade de exportação de soja e tudo mais. Mas será que o PIB deve ser a nossa medida para avaliar, por exemplo, quantas pessoas estão vivendo bem nos seus territórios? Quando a gente planta um tomate na nossa casa sem veneno, ou quando a gente faz uma atividade com território indígena, camponês, territórios de populações urbanas periféricas, nada daquilo dali conta no PIB. O tomate que você plantou e alimentou sua família não conta no PIB. Agora, se você produz uma arma com uma grande fabricante do complexo industrial militar, ela está no PIB. Se você produz veneno, que é proibido em tantos países da Europa, mas que aqui é permitido ir para a mesa do povo brasileiro se envenenar e pegar câncer, isso conta no PIB. Então, o PIB não deve ser o nosso indicador. Nos nossos indicadores tem a ver com as políticas sociais, como você mencionou, né, Jefferson? Que, de fato, isso vai incomodar os setores conservadores. Agora, em relação ao PIB, de fato, nós não queremos que o Brasil
tenha problemas financeiros, mas nós queremos uma economia que não seja subalterna na lógica da divisão internacional do trabalho, em que a gente seja só um grande fazendão, um grande poço de petróleo, uma grande mina a céu aberto, né? Ou um grande cassino para especulação financeira. Nós queremos, de fato, uma produção em que a gente consiga, de fato, produzir coisas que tenham valor de uso real para o povo brasileiro, seja voltada para a emancipação, que a produção de ciência e tecnologia seja voltada para o bem viver do nosso povo, né? Então, de fato, eu não vou ser entre as pessoas que celebram o PIB, mas eu celebro que nós temos um governo com capacidade de se opor à lógica de que, de fato, nós temos que seguir somente a austeridade fiscal. Na conciliação, que o professor Pedro falou, o governo Lula cede demais pela correlação de forças, isso frustra muita gente, a mim inclusive, por conta do desastre ambiental planetário e de todas as demais coisas. Mas, comparativamente, é muito melhor do que um governo anterior de extrema-direita. Agora, nós temos muito que avançar, eu espero que a gente consiga romper essa dinâmica primária exportadora, consiga romper essa dinâmica macroeconômica do Brasil, que ainda é pautada como uma dinâmica de capitalismo independente, e de fato a gente consiga, com a riqueza imensa que a gente tem no nosso país, emancipar nosso povo. Essa é a tarefa fundamental, não é ostentar números que não necessariamente estão falando de emancipação. Agora, professor, ele falou que o governo Lula acaba cedendo, né, algumas brigas ali com o Congresso, mas como é que não se cede também num Congresso tão conservador que foi eleito, né, quando você não forma a maioria para governar? Qual seria a melhor forma do governo enfrentar essa base se não ceder? A tal da correlação de forças não é algo estático. Se você não tensionar, realmente não procurar. Até mesmo, vejam só, quando a gente analisa a relação de forças, faz-se uma conta, uma aritmética. Calcula-se quantos deputados fazem parte da base de sustentação parlamentar, quantos fazem oposição, né? Então, são esses números aí. A questão é a seguinte: é possível mudar a correlação de forças desde que se promova a educação política da classe trabalhadora. Né? Ou seja, é possível articular a mobilização social com a atuação parlamentar. Essa lição, quem nos deu foi o próprio Partido dos Trabalhadores nos anos 80. Né? Na própria Constituinte, que eu já mencionei. Né? Quer dizer, pela matemática, de 559 deputados e senadores, apenas 55 eram dos partidos de esquerda. PT, PDT, PCB, PCdoB, que ainda o PCB tinha bancada naquele momento. Mas souberam, né? Então, o plenário pró-participação popular na Assembleia Nacional Constituinte, com seu slogan Constituinte sem povo não cria nada de novo. Lotaram as galerias do Congresso Nacional. Tinha caravanas de indígenas, ambientalistas, quilombolas, sem terra, sem teto, mulheres, que conseguiram muitos direitos, inclusive. Né? Tinha figuras do movimento feminista, estava lá Lélia Gonzalez, Amelinha Teles, tinha lá pessoas também, o Ailton Krenak falando, né, se pintando ali e fazendo um discurso defendendo emendas populares. Então é importante fazer esse trabalho de base. Mas o partido que é hegemônico no campo da esquerda hoje acabou privilegiando uma atuação mais institucional. E acabou, inclusive, perdendo as ruas para a direita. Hoje, quem está fazendo esse trabalho de base são as igrejas evangélicas de denominação neopentecostal, com a sua teologia da prosperidade, que, num primeiro momento, nem era incompatível com o lulismo. Né? A gente sabe, o sonho do Lula é que todo mundo tenha um carro na garagem, possa comer picanha, tomar cerveja. Né? Essa ideia da cidadania que se adquire através do consumo. Muitos desses valores cristãos também, né, são ligados à esquerda aí. Isso, mas discutir realmente, né, ideologicamente algumas questões importantes. Então, recuou na questão do aborto, recuou em diversas outras questões. Na questão da cartilha de educação sexual nas escolas. Criminalização da homofobia não foi enfrentada pelo governo. Não foi enfrentada. Então, realmente, o grande problema, na minha opinião, foi esse, né? Ou seja, deixou-se de lado o trabalho de base. Então, não adianta apenas analisar a correlação de forças e dizer, não, é o que dá para fazer. Dá para fazer muito mais do que isso. Dá para fazer o trabalho de base, disputar a hegemonia no campo da cultura, enfim. Né? Porque senão a gente tem, né, uma massa de eleitores
Tem alguns autores, cientistas políticos, André Singer, por exemplo, né, no seu livro sobre o sentido do lulismo, que ele próprio reconhece, né, que inclusive foi porta-voz da presidência da República no primeiro governo Lula. E ele diz, olha, o lulismo ele é desmobilizador. Ele não mobiliza, né, privilegia principalmente aí aquela atuação parlamentar, né? Então, de fato, esse acaba sendo o grande problema. Então é necessário. E como vai aumentar a bancada, você também faz aliança com o partido de esquerda, às vezes força colegas de partido a renunciarem à sua candidatura para apoiar alguém do campo conservador, por exemplo. Então é necessário tensionar. Senão, sem disputa, sem organização, não se faz lugar nenhum, né? E eu estou falando assim, nas ruas mesmo, né? Agora, Thiago, perdeu as ruas, mas também perdeu a internet, né? Não consegue aglutinar forças na internet. Isso até hoje. É um processo complexo, né, também. A internet é dominada por big techs, né? É um processo de correlação de forças também difícil. Ao mesmo tempo, a gente vai vendo o exemplo do que o professor Pedro falou, né, Jefferson, de que é possível disputar. Lula acabou de dar em relação à causa palestina. Quando você tem uma pauta que é uma pauta justa, você tem convicção dela, você tem relações históricas, sabe que ela está conectada aos interesses da sua classe, e você encara aquele debate de frente, a chance de você vencer esse debate com a sua própria classe é imensa. E justamente porque o povo brasileiro não concorda com o assassinato de crianças. Então Lula topou um debate muito duro, venceu esse debate, e está aí a evidência de que o povo brasileiro é majoritariamente pró-Palestina e não concorda com o genocídio que está acontecendo. A gente viu na década de 80, num momento de ascensão das lutas sociais, como o professor Pedro falou, né, com a criação do PT, mas as greves da CUT, né, a fundação da CUT com greves massivas, as ligas camponesas evoluindo do maior movimento agrário das Américas aqui, que é o MST, todo esse processo das comunidades eclesiais de base também, né, nas cidades. Mas a gente vê todo dia num país vizinho nosso, que é a Colômbia, o presidente Gustavo Petro, também eleito numa correlação de forças difícil, também sucedendo o governo de extrema-direita, ali de Ivan Duque, no caso dele, também num país sob tutela militar, e ainda um país sob pressão ainda maior dos Estados Unidos, ele consegue, a partir da mobilização popular, travar debates e enfrentamentos maiores contra a classe dirigente do país dele. Então, Gustavo Petro mostra que a mobilização no sentido institucional e a conciliação não são os únicos caminhos. Ele está mostrando que no mundo de hoje, com as contradições do mundo de hoje, com todo o processo de desinformação, de fake news, com todo o processo de construção ideológica da extrema-direita e da direita liberal, ainda é possível, a partir da mobilização popular nos territórios, fazendo uma aliança com os movimentos sociais e, de fato, intensificando a mobilização nas ruas, em todas as áreas, na cidade, no campo e na floresta, é possível colocar uma transformação. Eu sou muito mais adepto da receita de transformação de mundo que está sendo apresentada pelo governo da Colômbia nesse momento do que a que é apresentada pelo Brasil. Dá para compreender a decisão, mas isso não é o que mais favorece o povo trabalhador. Ao contrário, a gente vai cedendo cada vez mais e corre o risco de se desmoralizar com a nossa própria classe, porque parece que a esquerda chega em processos eleitorais para prometer coisas que vai ter muita dificuldade de cumprir depois, ou então evocando uma memória de um passado que não é mais a realidade das pessoas. Então, de fato, para a gente apontar um caminho diferente é só a partir da mobilização. Aquele grito que a gente tem nas ruas, nas marchas, de que só a luta muda a vida, Jefferson, é mais vigente que nunca. No período de desastre ambiental planetário, no período de reconfiguração das relações de trabalho com a concentração de renda cada vez maior, exploração cada vez maior, a gente precisa lutar como nunca. E aí a gente vai vendo que os povos que se organizam, se mobilizam e lutam com todas as suas forças, eles têm a possibilidade de encontrar um caminho de transformação. Os que não fazem isso, de fato, estão condenados a viver a barbárie que está se tornando cada vez mais na nossa sociedade, num capitalismo em desastre ambiental planetário, num capitalismo com extrema-direita crescendo em vários lugares do mundo, uma economia cada vez mais concentradora de renda. Então, de fato, o caminho é difícil para quem não lutar e não se mobilizar. Infelizmente a gente está encerrando a nossa conversa, né? Thiago, queria agradecer demais, mais uma vez, você ter topado participar aqui com a gente e abrir o microfone para você dar o seu recado. Eu quem agradeço, Jefferson. Foi um prazer participar com você também, gostei muito, também aprendi muito com o professor Pedro. É sempre um prazer imenso estar conversando sobre os grandes temas do nosso tempo. Nós
não podemos pensar a política como uma coisa distante, reservada aos parlamentos, reservada a temas especializados. Na verdade, a política é o nosso cotidiano. Por que a passagem está tão cara? Por que tantas horas de deslocamento? Por que a saúde está precarizada? Por que cada vez mais eu como mais veneno na minha comida? Então, quando a gente pensa a política assim, como algo do cotidiano, e pensa a transformação política como algo possível, necessário e urgente, a gente está num caminho melhor do que só ficar como espectador da política, de quem aperta o botão a cada 2 anos e pensa que participou. A política está no dia a dia, e a gente transformando ela é que a gente muda a nossa vida de verdade. Gente, muito obrigado pelo convite, Jefferson, um prazer estar aqui e conte comigo sempre. Muito obrigado. Professor, muito obrigado por participar conosco, e é isso, né? A política tem que ser pensada diariamente, não a cada 2 anos. Tudo é política, né? Então, como o Thiago falou, o preço do aluguel, o Brecht dizia, né, no seu poema lá sobre analfabeto político, que é isso daí mesmo, né? Então, seguimos na luta aí pela democracia, contra o fascismo, em defesa dos direitos aí das minorias e das maiorias que são minorizadas. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Até o próximo Questão Política, e não esqueça de nos seguir nas redes sociais.